E aí galerinha, bem-vindos à parte 2 do vídeo, separação de misturas. Vamos então continuar ali com a ideia de separação a partir do primeiro vídeo. Bom, uma coisa que eu tinha esquecido de mostrar, gente, eu tinha separado uma imagem bem legal aqui, que era a extração por solvente, que era o último que eu tinha mostrado para vocês no primeiro vídeo. Então aqui, por exemplo, está a extração da casca de laranja, por exemplo. Com o solvente correto é possível extrair os componentes, por exemplo, que aqui estão nessa casca. Claro que alguns demoram mais que outros, isso depende da ação do solvente, depende da afinidade do solvente com a substância. Então nós conseguimos extrair algumas coisas e podemos separar isso por outros métodos posteriormente, tá? Então esqueci de mostrar essa imagenzinha, fica aí a ideia então. Então voltando para a nossa sequência, nós ainda continuamos com misturas heterogêneas agora, só que agora, em vez de separar somente sólidos, vamos separar sólidos dos líquidos, o que vai acabar complementando também alguns dos processos que vimos anteriormente no primeiro vídeo. Então, começando aqui, ó, decantação. A decantação, separação de dois ou mais líquidos imissíveis entre si, lembrando que imissível é que não se mistura, falei no primeiro vídeo. Então, separar dois ou mais líquidos que não se misturam entre si, de misturas que envolvem sólido e também misturas que envolvem sólidos e líquidos. Nesse caso, o sólido é pouco solúvel no líquido em questão. Então, por exemplo, se a gente quer separar aquele exemplo que eu botei no desenho, água e areia. Água e areia não se misturam, mas imaginem só, vocês pegando água, areia e misturam o sistema inteiro. Vai ficar por um período uma água meio barrenta ali, com a areia. Barrenta é um jeito de falar, é só falar que vai ficar uma água meio turva, porque as partículas de areia estão em movimento por toda a dimensão ali do volume de água. Quando você deixa aquele recipiente em repouso, a tendência é que aquelas partículas comecem a descer por causa da densidade e da gravidade. Então a areia desce e fica depositada no fundo do recipiente. Eu separei aqui uma imagem bem legal em relação à decantação que acontece dessa forma. É, por exemplo, realmente uma água bem barrenta aqui, ó. Tem água e terra, se não me engano. A água e a terra aqui está movimentada. Desculpa, não é nem de terra, aqui está falando que é lodo. Então, no momento que você deixa esse sistema em repouso, essas partículas vão começando a descer se elas forem mais densas do que a própria água, então elas começam a ficar depositadas lá no fundo do recipiente. Então, posteriormente, é mais fácil retirar essa água e a parte sólida fica retida no recipiente. Então, isso é decantação. Um outro processo de decantação, com líquidos agora, não somente entre sólidos e líquidos, mas também podendo ser utilizado entre líquidos, é quando a gente separa eles por diferença de densidade, como é o caso da água e o óleo, por exemplo, aquela misturinha que eu fiz lá no primeiro vídeo. Então, separar água e óleo, um dos métodos muito eficientes que a gente utiliza é o método de funil de separação, ou funil de decantação, também chamado de funil de Bromo. Como é que funciona esse funil? Ele é um funil de vidro, onde tem uma torneirinha aqui acoplada nele. Na hora que você abre essa torneirinha, o líquido que está embaixo ele vai começar a pingar pelo funil, você coloca ele num coletor, e no momento em que esse funil começar a chegar no seu limite final aqui, e esse líquido já tiver chegado nessa estrutura, você pode basicamente fechar a torneirinha e você separar a parte, por exemplo, de água lá embaixo e a parte de óleo na parte do funil de cima. Então aqui, por exemplo, ó, nós temos esse funil. No momento que abre essa torneirinha aqui, ó, que está representada aqui embaixo, essa parte mais densa vai descer. Na hora que você vê a parte menos densa chegar próximo da torneirinha, você já fecha. Pronto, você acaba de separar dois líquidos immiscíveis de densidades diferentes. Então nós temos a decantação dessa forma, por exemplo, quando você deixa o sistema em repouso e o sólido desce em relação ao líquido, alguns sobem também, se forem menos densos, e o outro seria desse com líquidos de densidade diferentes. Beleza? Qualquer dúvida, estamos lá no fórum. Um método bem interessante aqui também chamado de centrifugação.
Por definição, ó, separação de mistura sólido-líquido e até de líquido-líquido, como a decantação também já fazia. É utilizado uma centrífuga agora, é um aparelho que vai, vamos dizer assim, acelerar esse processo, que vai fazer esse processo funcionar, no qual a amostra é colocada a girar em uma determinada velocidade, como uma máquina de lavar. Então, por exemplo, quando a gente coloca a roupa na máquina de lavar, tem a água com sabão, a gente bota a roupa, aquele sistema começa a girar, e no momento em que para, pelo giro, a água vai passando pelos orifícios que tem na parede da máquina de lavar. Essa água vai sendo separada do sistema e só sobra a roupa no final das contas. Então a água com sabão vai embora pelos orifícios a partir do momento de giro, e no momento que não tem mais água no sistema, a máquina para e ela interpreta que já terminou de lavar a roupa, por exemplo. É mais ou menos a história que acontece aqui. Só que nossas partículas seriam, por exemplo, a roupa suja, e o líquido, a água, seria o líquido que está agregando essas partículas. Então, por exemplo, aqui a gente tem a centrífuga na separação do plasma sanguíneo. Aqui eu fiz um desenho bem tosquinho para vocês, mostrando o que acontece. Aqui tem um plasma sanguíneo que está misturado às plaquetas, ao sangue em si. Na hora que começa a girar o sistema, a parte mais densa desce e a parte menos densa sobe, sendo que o plasma fica em cima e as plaquetas na parte de baixo, concentradas na parte de baixo. Então aqui eu botei também uma imagem, uma sequenciazinha. Aqui está uma centrífuga, coloca a amostra nesse chamado carrossel. O carrossel começa a girar. Como aqui no centro tem uma chamada força centrífuga, alguns chamam de centrípeta também, centrífuga seria um nome mais, centrípeta seria um nome mais fisicamente aceitável. Então a parte sólida que está dispersa naquele líquido, ela começa a ser jogada para o fundo. É mais ou menos aquele brinquedo do parque de diversões, que é em base de rotação. Você fica em pé nele, na hora que ele começa a girar, você é jogado para trás, como se estivesse tentando sair pela tangente da rotação. Então o sólido vai ficando depositado no fundo do recipiente, até que a tua amostra fique separada. Por exemplo, essa aqui é uma amostra de sangue, onde a parte das plaquetas ficou concentrada na parte de baixo, a parte do plasma sanguíneo na parte de cima. Então aí está um método de separação. Ele é chamado de uma decantação acelerada. O que diferencia entre a centrifugação e a decantação é que a decantação é um processo acelerado, porque está utilizando essa centrífuga. No ano passado, no Maristão Faz Ciência, o grupo que eu coordenei do 9º ano, nós fizemos uma centrífuga a partir de um motor de um liquidificador. Nós conseguimos chegar mais ou menos nessa estrutura aqui de giro, só que a partir de um motor de liquidificador. Foi bem interessante. Informação adicional aí que pode talvez interessar alguns. Bom, o próximo passo aqui é a filtração. Filtração, esse já é muito comum, talvez você já tenha visto várias vezes em casa, por exemplo, na hora de fazer o café. A cafeteira, ela funciona à base de quê? É jogada água quente num filtro, onde fica retido aquele pó do café. Por arraste, essa água vai se misturar e vai liberar o que a gente chama de café na parte de baixo da coleta. Mas basicamente é o seguinte, um funil, esse exemplo aqui não é exatamente o café, tá, gente? Só estou colocando aqui uma aguinha mais barrenta, saindo menos barrenta do outro lado. O que acontece? O funil, ele é feito para... O filtro, que está encaixado no funil, ele é feito com microporos. Esses microporos, eles têm tamanhos menores do que algumas partículas que vocês estão tentando, por exemplo, separar. Então, na hora que eu jogo por exemplo, essa água barrenta aqui, que eu não sei porque diabo desenho um bule de café, ela começa a pegar essas partículas, por exemplo, de barro, e elas não passam pelos orifícios do filtro, então elas ficam retidas. Então filtrou aquele sistema. A parte que conseguiu passar é coletada do outro lado. O café, por exemplo, é feito a partir desse processo, e o outro processo que era o arraste, né? Por solvente. Cadê aqui a imagenzinha? Aqui tem uma mistura heterogênea, não falou do que, pode ser, por exemplo, a própria água e areia, como eles gostam muito de utilizar.
joga esse sistema aqui, a areia fica retida no filtro e só passa a solução filtrada de água, por exemplo. Aqui eu coloquei o cafezinho, mostrando que a parte sólida fica retida aqui no filtro. A água vai arrastando e vai retirando o insumo que vem dessa parte do pó. Bom, uma observação é o seguinte, nessa filtração, como você tem partículas dispersas no líquido, essas partículas elas necessariamente não podem ser muito solúveis naquele líquido. Se elas forem muito solúveis, essas partículas vão acabar passando pelos poros do filtro. Por exemplo, se eu pegasse aquela água com sal que eu fiz no primeiro vídeo, a água com sal você não consegue enxergar aquelas partículas. Elas são tão pequenas que elas passariam pelo filtro do filtro de papel, por exemplo, utilizado no processo de fazer o café. Então, se eu pegar aqui água e sal e pegar um filtro e jogar, a água e sal vai ser coletada do outro lado normalmente, porque o sal tem uma solubilidade boa em água. Então essa partícula que vai ser retida pelo filtro, ela não pode ter uma boa solubilidade, beleza? Uma observaçãozinha. Esse vídeo termina por aqui. E eu passo agora o terceiro vídeo em relação a misturas homogêneas agora. Agora a gente vai separar misturas homogêneas. Os outros dois, esse e o anterior, são sobre misturas heterogêneas, beleza? Termino esse vídeo por aqui. Até o próximo.